Boa noite. Aqui nós vamos continuar dando continuidade ao nosso estudo sobre o Livro dos Espíritos, né? Como eu disse, nós vamos iniciar a introdução, como já o fizemos, e agora nós vamos continuar com essa introdução, continuar com essa leitura e essa explicação. Mas antes de mais nada, vamos começar com uma oração, né? Para que nossos amigos espirituais que estão aqui nesse exato momento, nos atendendo, nos assistindo, nos auxiliando com intuição, né? Para que nós possamos ter um bom estudo e também uma boa leitura. Então vamos agradecer que eles estão aqui e pedir a proteção nesse momento da nossa egrégora e de todas as egrégoras aqui da casa, né? Que aqui é a minha residência. Então vamos lá. Obrigado, amado mestre, obrigado, Jesus, por essa oportunidade de estar aqui fazendo esse estudo, essa leitura do Livro dos Espíritos. Obrigado a nossos irmãos espirituais que aqui vêm nos auxiliar, nos dando intuições, né? Fazendo com que nós possamos ter percepções e boa leitura sobre o que nós temos que falar. E obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de ser um instrumento seu, sendo usado nesse momento para esse estudo. E sendo assim, damos por iniciado esse estudo. Que assim seja e assim é. Então vamos lá. Então na parte passada, né, nós estávamos falando sobre alma e espírito, né, sobre as pessoas que são materialistas, né? Então nós vamos dar continuidade nisso, né, para que a gente possa entender um pouco mais sobre o espiritismo, principalmente sobre o Livro dos Espíritos, entender um pouco sobre Kardec, né, que assim como Moisés nos trouxe algumas coisas, depois veio Jesus e depois veio o Livro dos Espíritos, eles não nos revelaram tudo porque ainda não estávamos em condições de entender, né? Tanto é que o Kardec, através dos Espíritos, né, nos trouxe estudos, nos trouxe descobertas, mas não nos revelou ainda tudo. Não foi tudo revelado ali. Tem coisas que nós precisamos parar, pensar e procurar outras leituras para que possa completar, né, sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa missão aqui na Terra, porque nós passamos por certos sofrimentos, porque passamos por certos apertos, porque acontecem certas coisas na nossa vida, né? Então Kardec não nos trouxe tudo, aliás, os Espíritos nos trouxe tudo, porém não nos revelou porque nós não teríamos condições ainda de interpretar e entender tudo, né? Então vamos lá. Então vamos continuar aqui. Então nessa parte aqui, ele vai começar a falar sobre as nossas opiniões que diferem de precedente, né? Então vamos lá. Essa opinião difere da precedente em que nesta hipótese não há em nós somente matéria, subsistindo alguma coisa após a morte, mas é quase como se nada subsistisse. Por conta destituído da individualidade, não mais teríamos consciências de nós mesmos. Dentro desta opinião, a alma universal seria Deus, e cada ser um fragmento da divindade simples, variante do panteísmo. Ou seja, aqui ele está falando daqueles nossos irmãos que ainda são materialistas, né? Que acham que depois que a gente se for, se a gente desencarnar ou se dita morrer, né, nós vamos acabar, não vai mais existir mais nada, né? E nós vamos voltar cada pedacinho para a divindade, ou seja, para Deus, né? E a gente sabe que não é bem assim, né? Realmente nós vamos voltar para Deus, né? Mas não é tão simples assim como ele diz aqui. Morreu, acabou. Não é assim. Nós temos que evoluir, nós temos que aprender, nós temos que mudar o nosso comportamento, nós temos que ter um senso moral, né? Não é só eu vim aqui, passei um tempo aqui, morri e voltei para a divindade. Não, não. A gente vai ter ainda um processo muito longo, né? Ou seja, a gente vem, aprendemos alguma coisa, evoluímos, abrimos um leque de opções, né, de atuações, né, até que realmente nós possamos ser em linha reta, porque a nossa evolução aqui no planeta Terra é muito lenta mesmo.
né? Então a gente erra, acerta. Ninguém chega até a Deus assim não, gente. São muitas dimensões que nós temos que atravessar, né? Então vamos lá, continuar. Isso são as ideias dos materialistas, né? Que pensam assim, que pensam que é tão simples, não é. Então vamos lá. Segundo outros, finalmente a alma é um ser moral, distinto, independentemente da matéria e que conserva sua individualidade após a morte. Esta acepção é sem contradita a mais geral, porque debaixo de um nome ou de outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra no estado de crença instintiva, não derivada de ensino. Entre todos os povos, qualquer que seja o grau de civilização de cada um, essa doutrina segundo a qual a alma é causa e não efeito, e é a dos espiritualistas. Ou seja, o que nós entendemos aqui, que embaixo desse corpo que nós hoje estamos, por exemplo, eu, Eduardo Rebel, hoje eu sou Eduardo Rebel, né? Conhecido como Rebel, né? Então hoje eu sou esse ser, né? Mas quando eu desencarnar, né? Quando eu for para o outro lado, para nível de conhecimento, lá eu vou ser Eduardo Rebel ainda. Mas eu já fui Antônio, já fui Pedro, já fui Manel, já fui um grego, já fui um indiano, eu já fui um romano, né? Quer dizer, isso é o que eu estou falando assim, para poder explicar a vocês, né? Que nós podemos ter sido várias consciências, mas hoje atual eu sou essa consciência aqui, essa personalidade aqui, né? Mas eu já fui outras, como os nossos irmãos também já foram outros, né? Então, qualquer crença que for, hoje nós somos esse ser. Só que quando esse corpo ficar aqui no desencarne, na nossa morte, né? Eu vou continuar. Só que lá, a última reencarnação minha, ou seja, eu vou estar lá como Eduardo Rebel, né? Mesmo que eu tenha tido outros nomes, outras personalidades, né? Mas eu sou único, eu sou um espírito único. Então, o que vai acontecer? Quando eu passar para o outro lado, para poder os meus me conheceres, ou até mesmo eu ainda estar mentalmente ainda perturbado, que ninguém vai lá para o outro lado assim como se fosse o bambambam, não, a gente chega lá ainda perturbado, e chega mentalmente ainda com nossa mente ainda complicada, né? Mas chegando lá, eu vou estar como Eduardo Rebel. Depois, com o tempo, se houver necessidade de me revelar as outras minhas consciências, será feito. Senão, eu vou ficar desse jeito, né? Porque o que nós fizemos lá atrás, gente, a gente precisa entender que só nos é colocado se houver uma necessidade. Se houver uma necessidade de que nós estejamos num estado muito perturbado e tem que nos revelar outras consciências para que nós possamos entender o processo. Porque se a gente for vivendo de outras vidas sempre, se a gente for ver as besteiras que a gente fez, a gente nunca vai conseguir evoluir. Então o que a gente fez foi aprendizado, a experiência. Não se deve ser, que você na outra vida você foi um assassino, que na outra vida você foi um ladrão, que na outra vida você foi isso. Não, o que foi um aprendizado, né? Você passou aquelas experiências para aprender, para continuar a sua evolução, né? Então vamos lá. Sem discutir o mérito de tais opiniões e considerando apenas o lado linguístico da questão, diremos que estas três aplicações do termo alma correspondem a três ideias distintas, que demandaria para seres expressas três vocábulos diferentes. Aquela palavra tem, pois, tríplice acepção, e cada um do seu ponto de vista pode com razão defini-la como faz. O mal está em língua dispor somente de uma palavra para imprimir três ideias. A fim de evitar todo equívoco, seria necessário restringir-se a acepção do termo alma a uma daquelas ideias.
a escolha é indiferente. O que se faz misto é o entendimento entre todos, reduzindo-se o problema a uma simples questão de convenção. Julgamos mais lógico tomá-la na sua acepção vulgar e por isso chamamos alma ao ser imaterial e individual que em nós reside e sobrevive o corpo. Mesmo quando esse ser não existisse, não passasse de produto da imaginação, ainda assim fora preciso um termo para designá-lo. Ou seja, querendo ou não, nós recebemos o nome de alma quando encarnado, para poder ter uma ideia, porque infelizmente a língua portuguesa, né, para uma mesma coisa dá 3 tipos de ideia, né? Então, quando você se manifesta, quando Kardec viu as cadeiras girantes, né, se manifestando, ele tinha que dar o nome de alguma coisa. E ele percebendo que aquelas mesas, quando girava, né, ele logo sacou e perguntou: você não é a mesa, quem é você? Né? Aí a manifestação, que era um amigo espiritual, teve que falar: não, eu não sou a cadeira, né? E explicou aí que ele começou a destrinchar, a começar a conversar ali e entender que ele não estava conversando com uma mesa ou com uma cadeira. Ele estava conversando com uma consciência, ou seja, com um espírito, ou com uma alma, como queira chamar, né? Ele estava conversando com um ser imaterial, que também ainda não é tão imaterial, porque simplesmente é uma matéria mais sutil, entendeu? Então, sendo assim, né, vamos continuar aqui. Na ausência de um vocabulário especial para a tradução de cada uma das duas outras ideias, o que corresponde à palavra alma, denominamos princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte de onde promana. Princípio esse comum a todos os seres vivos, desde a planta até o homem, né? Então, olha só. Então, além de chamar de alma, também foi chamado de princípio vital. O que é princípio vital? É um corpo, né? é um ser que está num corpo orgânico, né? Esse corpo orgânico pode ser um animal, uma planta, né? Então, uma pedra já não tem o princípio vital, né? Não tem o princípio vital, tem o fluido magnético, que depois nós vamos explicar sobre o fluido cósmico universal e o fluido cósmico espiritual, né? Então, todo ser vivente tem o princípio vital, todo ser vivente, porque o princípio vital é o que dá o movimento, é que faz a movimentação, faz eu ir para ali, para aqui, faz uma árvore crescer, faz um fruto aparecer, né? Tudo isso acontece quando se tem o princípio vital, né? Então, além de ser chamado de alma, espírito, ainda tem princípio vital, olha só. Então, isso tudo não é qualquer um que consegue analisar e perceber, né? Então, é preciso estudar, precisa ter explicações, precisa ler, precisa pessoas que possam ajudá-los, né? Então, nós estamos aqui para fazer isso, para tentar passar isso para os nossos irmãos, né? Um pouco desses estudos. Então, vamos lá, vamos continuar, né? Princípio vital, ok. Pois que pode haver vida com a exclusão da faculdade de pensar. O princípio vital é coisa distinta e independente. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que produz achando-se a matéria em dadas circunstâncias. Segundo o outro, e esta é a ideia mais comum, ele reside em um fluido especial, universalmente espalhado e de qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida, tal como corpos inertes absorvem a luz. Esse seria então o fluido vital que, na opinião de alguns, nada difere do fluido elétrico animalizado, ao qual também se dão nomes de fluidos magnéticos nervosos, né? Então, seja qual for o nome, o princípio vital é o que dá vitalidade
ao ser, né? Dá vitalidade a uma planta, dá vitalidade a um animal, dá vitalidade ao ser humano. Por isso que existe o passe magnético, né? Quando você está um pouco chororô, um pouco caidinho, esses nossos irmãos aplicam um passe, ou seja, é uma doação de energia, é uma doação de princípio vital. Ele passa um pouco daquilo que ele tem de sobra para aquele que necessita. É como se fosse um carro indo num combustível, precisando de combustível, indo num posto de gasolina, né? Ele recebe uma quantidade para ir daqui até o Rio, né? Então enche o tanque. Mas nisso, de repente, ele entra em alguma cidade para visitar, para passear, vai se esvaziando. Ou seja, ele saiu da sua rota. Ele saiu da sua rota. Ele foi fazer outra coisa. Seu tanque vai esvaziar. Então ele precisa o quê? Repor. E aonde ele vai? No posto de gasolina. Então, essas pessoas que às vezes abusam, né, do seu organismo, da sua vida, né? Uns vão com muito vícios, né? Muito vícios, às vezes eles têm problemas mentais, né? Pensamentos negativos, né? Isso tudo vai limitando, vai tirando sua energia. Então, quando ele acorda e dá aquele despertar, né? Ele precisa o quê? De um passe. Precisa de um passe. Então, quando ele vai no passe, para tomar esse passe, é para recarregar suas baterias, né? Para poder encher de novo o seu tanque. E muitas vezes ele acontece isso para que um momento ele tenha um momento de paz, de reflexão, para que ele volte para o caminho real, para que ele realmente faça a sua trajetória certa, né? Então, mas isso cabe a quem? A quem está recebendo, porque a pessoa doa e quem recebe tem que mudar o seu caminho, né? Se ele tem que ir até o rio, que ele vá até o rio, não fica entrando em caminhos que vai retirando um pouco da sua energia, vai gastando um pouco do seu combustível. Se ele for direto para o Rio de Janeiro, ele vai lá tranquilo, né? Então, é para isso que serve o passe. O princípio vital é justamente a nossa gasolina, né? Uns usam bem, gastam bem, outros gastam mal, né? Às vezes a pessoa chega com 50 anos, está inteiraço, outro está com 50 anos, está com cara de 80, né? O cara que está usando mal a sua energia, né? Vive com um pensamento negativo, vive em fofoca, vive fazendo mal aos outros, fica só pensando na parte material, né? Na parte de dinheiro, não tem um minuto para cuidar de si, né? Então, o princípio vital e alma, fluidos magnéticos, são praticamente a mesma coisa, né? Então a gente tem aqui um tempo de vida aqui que tem que ser muito bem gasto. Que se não for bem gasto, né, nós vamos ter dificuldade na hora do desencarne. Ok? Então vamos continuar aqui. Seja como for, um fato a que ninguém ousaria contestar, pois que resulta da observação, é que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que determina o fenômeno da vida. Enquanto essas forças existem, que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e independe da inteligência e do pensamento, que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certa espécie orgânicas, né? Finalmente, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada também de um senso moral especial, que lhe dá incontestável superioridade sobre as outras, a espécie humana, né? Então, todos os seres orgânicos têm o princípio vital, fluido cósmico, né? Que a gente diz que né? Junto com o fluido espiritual, que é a parte do perispírito, né? Então, mas vamos entender aqui. Então, como nós temos o princípio vital, né? Então, a planta tem o princípio vital, o animal tem o princípio vital e o ser humano tem o princípio vital. Mas por que o ser humano é superior? Porque ao ser humano foi dado uma coisa chamada pensamento. Pensamento, né? Então, quando ele recebe o pensamento, né?
e consegue ter a inteligência, a gente conecta com a alma, é o espírito. Por isso que ele é superior. Essa alma, esse espírito, essa inteligência, essa consciência que é conectada ao ser humano, né, é chamado de princípio vital, porém tem uma coisinha a mais, que se chama-se pensamento. Nós temos a capacidade de pensar, né? Nós temos inteligência, por isso virou-se uma espécie superior, né? Ela foi colocada a condição de uma consciência, né, movimentar a espécie humana, né? Então a gente precisa entender que princípio vital todos têm, organicamente, né? Então o princípio vital tem as plantas, o princípio vital tem animal que eu falo é cachorro, gato, elefante, todos esses animais, né? E o ser humano, a raça humana. Só que a raça humana tem condições de pensamento, de pensar. Por isso que ela é um ser superior, né? Então vamos lá. Concebe-se que, com uma acepção múltipla, o termo alma não exclui o materialismo nem o panteísmo. O próprio espiritualismo pode entender a alma de acordo com uma ou outra das duas primeiras definições, sem prejuízo do ser imaterial distinto. Aqui então dará a um nome qualquer. Assim, aquela palavra não representa uma opinião. É um proteu que cada um ajeita a seu bel prazer. Daí tantas disputas intermináveis. Então, o próprio Espiritismo, né, sobre o panteísmo, né, e sobre o termo alma. Então, o panteísmo dizer que nós somos um pedaço de Deus, que quando nós vamos para o outro lado, vamos sim voltar ao Criador, mas não agora sim. Não vamos, por exemplo, se eu falecer agora, eu desencarnar agora, eu não vou voltar para o Criador. Eu tenho muitas dívidas ainda, tenho muito débito, como você também deve ter muita dívida, muito débito, né? Então, o único que deu um salto quântico aqui entre a gente foi Jesus. Jesus saiu da 13ª foi até a 12ª dimensão, um salto quântico, né? Por isso que Jesus é respeitado, porque ele foi o único ser que conseguiu dar esse salto quântico. Nenhum outro ser conseguiu, somente Jesus, né? Então vamos aqui. Evitar-se-ia igualmente a confusão, embora usando-se do termo alma nos três casos, desde que lhe se acrescentasse um qualificativo especificando o ponto de vista em que se esta colocada ou aplicação que se faz da palavra. Esta teria então um caráter genérico, designando ao mesmo tempo o princípio da vida material, o da inteligência e o do senso moral, que se distinguiram mediante um atributo, como os gases, por exemplo, que se distinguem aditando-se ao termo genérico a palavra hidrogênio, oxigênio ou azoto. Poder-se-ia assim dizer, e talvez fosse o melhor, a alma vital, eticando o princípio da vida material. A alma intelectual, o princípio da inteligência, e a alma espírita, o da nossa individualidade após a morte. Como se vê, tudo isso não passa de uma questão de palavra, mas questão muito importante quando se trata de nos fazermos entendidos, de conformidade com essa maneira de falar. A alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homem. A alma intelectual pertenceria aos animais e aos homens, e a alma espírita somente ao homem, né? Julgamos dever insistir nestas explicações pela razão de que a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo, a palavra alma tendo que parecer com frequência no curso desta obra. Cumpria fixássemos bem o sentido que lhe atribuímos, a fim de evitarmos qualquer engano. Passemos agora ao objeto principal dessa
instrução preliminar, né? Então, o que a gente precisa entender que a alma tem vários significados, né? Princípio vital, alma intelectual, alma moral, né? Porque nada mais é do que o espírito. Então, fica entendido assim. Nós vamos continuar no próximo estudo, né? Continuar falando um pouco mais ainda sobre a introdução. Como eu disse, não vou entrar agora nas partes de perguntas. Vamos estudar um pouco a introdução para entender esse aspecto de alma, princípio vital, né? Espírito, essas coisas que nós precisamos entender. Então fica aqui, vamos fazer nossa oração de encerramento e, se Deus quiser, teremos mais um vídeo lá na frente. Obrigado, meu Pai, obrigado, Jesus, obrigado os amigos espirituais presentes aqui, por mais esse estudo, por mais esse vídeo que estamos aqui fazendo, que nós possamos, Senhor, estar sempre aqui para melhor entender, para melhor compreender, para melhor aumentar o nosso conhecimento, para que nós possamos continuar nossa caminhada evolutiva. Obrigado por tudo, que assim seja e assim é, Senhor.